Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com esta competência do nosso amigo Sidney Coeixo. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e com a super competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação é este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, dia 3 de dezembro de 2021. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 23 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema que é um ensinamento de Jesus, que é sobre a necessidade do perdão. E para abordar este importante, esse reflexivo tema hoje, quem estará aqui junto conosco para falar sobre esse importante tema, o nosso convidado, o nosso amigo, o palestrante Ari Carrasco. E desde já convidamos a você, amigo ouvinte, para acessar a nossa página no Facebook do Terceiro Milênio, e assim você estará assistindo essa importante entrevista ao vivo e a cores. E desde já a gente faz aquele convite para que você deixe a sua like, para que você deixe a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz alegria, nos traz o entusiasmo, nos dá aquela energia, a força e o estímulo para continuarmos com a tarefa confiada a nós. E o programa também está sendo transmitido via internet para o Brasil, para Rio Grande, para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. A necessidade do perdão. Este importante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo palestrante espírita Ari Carrasco. Ari, que alegria, satisfação te receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde. A satisfação é sempre minha, né, Madeira? Sempre, né? Queria cumprimentar o meu irmão lá na técnica lá. O Sidney. Aqui, Sidney Coeixo. O Cláudio e o meu amigo Edenir Madeira e os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Meu abraço fraterno a todos e vamos juntos fazer essa reflexão. Afinal, todos nós estamos em aprendizado. E como? Constante. Constante, né? E um dos grandes aprendizados, uma das grandes lições é essa. É essa. Porque a do perdão. Para mim, o tema, o perdão, é o ponto principal para nós deslanchar, espiritualmente falando. Porque enquanto nós não aprender a perdoar o outro, nós vamos estar por aqui, claro, né? Retornando e recomeçando na ponto principal que nós não fizemos. É como se nós tirássemos as algemas, né? Se nós aprender e ter essa capacidade de perdão, né? Eu acredito que tem pessoas que já têm essa capacidade. Tem. Mas é um termo, sim, ele é bem instigante. E como? É profundo para nós analisar e nos colocar dentro do texto para ver como é que nós estamos e podemos nos avaliar no momento atual. E o momento é importante. Estamos na transição, né? Entrando lá para mais adiante a era da regeneração, e nós sabemos da necessidade que nós temos, enquanto estamos aqui a caminho, perdoar o nosso próximo. E, claro, praticar conosco o auto-perdão. Senão, também vamos ficar na mesma, né? Claro. Se vitimizando, achando que nós somos coitadinhos, né? E não é à toa que Jesus, na sua missão divina aqui na Terra, a sua grande lição derradeira não foi à toa que deixou o perdão para o seu último instante. Exatamente. Quando achávamos que já estava tudo encerrado, naquele momento ele então, no alto da cruz, deixa essa grande lição para a humanidade, para a eternidade.
Então a importância que é esse tema, Ari. E até assim, se nós analisar, eu não vou dizer a questão do Livro dos Espíritos, que é para não cometer uma gafe, né? Mas o pessoal vai lembrar, vocês vão lembrar, que quando é perguntado por Kardec aos espíritos benfeitores, como Jesus entendia a palavra caridade, olha o que ele responde: indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Ele colocou ela lá no finalzinho, a mais importante delas, né? Que é para nós nos dar conta, né? Que nós temos que cumprir essas 3 palavrinhas mágicas que ele deixou como resposta, que é para nós realmente aprender. E a gente viu a importância, né, do perdão dentro da caridade. Exatamente. Como entendia Jesus. Porque como é que eu vou ser caridoso se eu sou um cara incapaz de perdoar? Não tem como. Como é que eu vou perdoar aquele que me fez um desagravo qualquer? Que caridade eu vou ter? Eu vou ter caridade com aqueles iguais a mim e com aquele eu não vou ter. Vou tratar como inimigo? Então nós vamos estar nas mesmas, né? Lá dos tempos antigos. E nós devemos nos renovar sempre. Perfeito. Então fique conosco até às 18 horas, porque esse tema é um tema assim muito reflexivo e nós estaremos refletindo sobre a necessidade do perdão durante o nosso programa. Então lhe pergunto, amigo Ari, perdoar consiste no esquecimento total das ofensas recebidas? Não. Não. O esquecimento não tem como, né? E é bom que nós lembremos que é para nós não cair de novo, às vezes, numa situação, né, que às vezes torna uma armadilha para nós. Mas o que eu devo fazer? No momento que eu tiver a oportunidade de beneficiar esse irmão, de oportunizar para ele um jeito dele se dar conta, dele crescer, eu devo. Eu não devo dar o troco. Eu não posso usar o dente olho por olho com ele, né? Então eu tenho que ter assim, eu tenho que ser diferente nesse tema, porque nós estamos lidando com questões vibratórias, né? E se eu baixar minha sintonia, entrando na sintonia do outro, eu perco, né? Porque nós sabemos que quando à medida que tu vai sendo esclarecido por essa doutrina, tu vai ficando assim com uma responsabilidade maior, vamos dizer assim, não que tu seja melhor, mas a tua responsabilidade aumenta, né? Do que aquele que ainda não tem consciência do significado do perdão. Então nós ouvimos de tudo que é lado a palavra perdão, né? Então chegou o momento de eu realmente fazer uma autoavaliação. Mas eu acredito, tenho essa convicção que nós não esquecemos, não. E é bom que a gente não esqueça, né? Que nós tenhamos em mente o que aconteceu, né? Que é para nós ter uma recomendação do mestre que nós devemos ter a mansidão dos cordeiros, mas a astúcia da serpente. Porque nós não podemos ser bobo, né? O cristão ele tem que ser um cara consciente, ele tem que ser uma pessoa lúcida da sua responsabilidade. E Jesus, o que ele era? Ele era enérgico, como tinha que ser, né? Com amor. Tinha tudo isso ainda, né? E nós já somos do revide. Nós somos da reação, não da ação. Então Jesus nos traz uma lição que é para nós também repensar a nossa posição, mas ter essa astúcia, né, que existe na serpente. Olha que ele usa a serpente, né, que é um animal peçonhento, que as pessoas se afastam, fogem, né? E achou nela um símbolo para ainda pegar esse animal, essa serpente, e ver uma virtude nela, a astúcia. Astúcia. E nós não podemos ser só mansos, né? Eu tenho que ser astuto também, né? Que é para mim não cair nas armadilhas. Claro. Né? Cair em armadilha de lobo, né? E está ali no Evangelho também, só lobos
cair em armadilha de lobos. Né? Então eu tenho que adquirir essa mansidão, mas também usando astúcia diante dessas situações. Porque nós vamos encontrar pessoas, seja encarnadas ou desencarnadas, que vão vir com tudo para cima de nós. Por quê? Porque eles nos conhecem profundamente, a nossa trajetória. Né? Eles sabem quem nós somos no passado, eles sabem o que nós cometemos no presente, e nós cometemos muita bobagem. Então nós temos que ter aquela capacidade de quando vir uma situação dessas aí para nós, é hora de eu me reavaliar. Não de me justificar e não reagir contra o outro. Né? Porque ele achou algo em mim. Né? E se eu permitir que o externo me desarmonize internamente, eu também estou perdido. Né? Eu tenho que capitular se for verdadeiro, né? E perdoar se não for, entendendo a situação do outro. Né? Então, sem o revide, sem a violência, né? Seja ela de que forma for, quanto o meu irmão. Ari, o Evangelho nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos do perdão? Sim, sim. A todo momento, né? Deus está nos perdoando, nos oportunizando a oportunidade diante do outro, que nos fez um desagravo, recomendando o quê? Te reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho. Enquanto nós estamos aqui encarnados ainda, né? Para que nós nos ajustemos às nossas diferenças, que é para nós não desencarnar. E aí sim, aí a coisa complica para o nosso lado. Posso fazer uma vírgula aqui? Pode. Tu nos diz o que nos fala o Cristo, o Evangelho. Enquanto estiver a caminho, reconcilia-te com o teu adversário. Seria nós bater na casa do nosso adversário? Não há essa necessidade, dependendo... Como é que acontece esse reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho? Por exemplo, vamos colocar assim, a palavra inimigo, né? Aquele que realmente não quer me ver nem pintado na minha frente. Se me ver, ele pode me atacar. Né? Então não significa de eu ir lá, eu não vou abraçar igual eu abraço um que tem afinidade comigo, um familiar, claro. Né? Que nós tenhamos uma afinidade igual. Eu estou lidando com alguém que não tem afinidade nenhuma comigo e que quer me fazer mal. Então o que eu devo fazer? Me reconciliar com ele significa eu não desejar o mal, seja de que forma for, e perdoar ele diante das minhas preces, me reportando ao Criador. Não ficando também alimentando pensamentos se eu realimentar, contrários à mão do amor. Exatamente. Porque se eu realimentar o pensamento negativo em direção ao outro, porque eu vou sentir a vibração do outro, né? Porque aquilo vem forte para nós, né? E, bom, tu sabe, né? A gente trabalha dentro do mediúnico, nós sabemos como é que funciona, né? Quando eles vêm, quando eles chegam com tudo, né? Tentando nos derrubar de qualquer forma. Verdade. O que eu não posso fazer? Entrar na vibração dele. Eu não posso ter um pensamento revide com ele, porque ele sabe, ele quer o revide. E se eu vibrar contra ele, eu já estou perdido ali no próprio trabalho. Então Jesus recomenda, né? E nós vamos ver mais adiante quantas vezes nós teremos que perdoar. Claro. Né? Então nós temos que ter aquele cuidado enorme. Né? Essa reconciliação é também uma coisa a ser construída, né? Também Exatamente. Não é de uma hora para a outra. Não, né? Tem pessoas que não conseguem ainda encarar o seu adversário, se sente mal. Não tem. Porque, ou assim, aquela pessoa que o qual lhe prejudicou, no caso. Exatamente. Né? Mas assim, se eu cometi alguma coisa contra ele, o constrangimento moral é meu. E ele está tentando fazer isso comigo. Então o que eu tenho que fazer? Me reportar ao meu Criador, pedir força e coragem e admitir, né? Porque vamos dizer que foi uma coisa de outra vida, eu não lembro direito o que ocorreu, como ocorreu, né? E às vezes nós vamos saber nesses trabalhos, né?
o processo todo de como ocorre. E normalmente, um detalhe muito importante, nós não somos vítimas. De jeito nenhum. Né? Nós não somos vítimas. Ninguém nos ataca se nós não tivermos matriz dentro. É verdade. O Haroldo, desculpa, né? Ele interromper, o Pode falar. palestrante espírita, o Haroldo Dutra, Sim, sim. né? Ele fala uma frase assim muito impactante a esse assunto que eu estava colocando, né? Ele diz que sobre as injustiças, né? Perguntaram a ele se havia injustiça aqui na Terra. Ele diz, claro, existe, a gente enxerga. Sim, sim. Mas ele afirmou, as injustiças existem, mas ninguém é injustiçado. Ninguém é injustiçado. Esse é o problema. Senão Deus, né, não seria bom, justo, né, como ele é. Claro. Né? Então, assim, nós não somos vítima. A gente não é vítima. Não é vítima. Porque, assim, quando eu vem um desagravo contra mim, seja de quem for, eu estou dentro do processo. Como é que o outro me acha? Pela matriz que eu tenho. Principalmente o desencarnado. Né? Ele me conhece, ele sabe das minhas mancadas, ele sabe de tudo. Né? E quando ele apontar, meu velho, reconhece. Reconhece porque... Isso tu acabou de falar, no exato momento me veio aquela imagem do filme de Valdo Pereira Franco, né? O Mensageiro da Paz. Ele tinha um adversário espiritual, desencarnado, que conhecia as fraquezas dele. Exatamente. Os erros que ele havia cometido. Tem a história do Máscara de Ferro. O Máscara de Ferro, ele só vai se reconciliar com ele e perdoar ele, entre aspas, quando ele adota o espírito que era da mãe dele. É verdade. Na Mansão do Caminho. Aí o espírito chega nele, né, e conversa com ele. E assim mesmo ele custou. Ele custou. Né, se tornou um amigo dele. Se tornou um grande amigo dele. Mas é assim que nós devemos conquistar. Isso é se reconciliar com o adversário. Vê que o Divaldo não fez oposição a ele. Não. De forma alguma. Ele segurou, ele foi indo, fazendo as preces dele. Foi. E a gente precisa ser falado que esse perdão só se deu ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Não foi uma coisa assim de um ano para o outro, foi ao longo dos anos. E tem situações que são várias reencarnações. É verdade. Por exemplo, nós não somos nenhum santo. Nós tivemos aí nas cruzadas, nós tivemos aí na Santa Inquisição, quanta coisa nós fizemos por aí. Né? Estivemos nas guerras aí, quanta atrocidade. Né? No tempo de Jesus nós estivemos lá também. Né? Então tem tudo isso aí que nós temos que rever, né, no nosso histórico espiritual. Né? E eu acredito que muita coisa nós já fomos até, vamos dizer assim, como diz Emmanuel, né? Estamos perdoados, mas não estamos limpos ainda. Ainda não. Exatamente. Né? Porque enquanto eu não me despojar de toda a minha miséria moral, de eu substituir as minhas sombras, que geralmente estão no subconsciente, substituir por sentimentos renovados, mais positivos, essas coisas virão à tona. Pode cuidar, à medida que eu mudo um processo, que eu venço aquele processo, surge outro. Né? Os irmãos espirituais aproveitam, bom, ele está aproveitando a reencarnação dele, então vai largando. Né? Então vem vindo. E claro, Deus não dá o peso maior que as nossas forças. Claro. Ele vai dando na medida da minha capacidade. Por isso que Deus é bom. O 100% que nós devemos, nós pagamos, às vezes, 1%, 2%, 3%, 10%, depende. Conforme a nossa capacidade evolutiva. Isso, ele não nos cobra um processo, né? E depois nós temos a chave de todo esse processo é a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Né? Então, o próprio Pedro lá atrás já dizia, né? O perdão cobre uma multidão de erros, pecados. Sim. Então nós temos os ensinamentos desde as épocas, né, de Jesus para cá, estão aí. Nós é que temos que tirar as alegorias, né,
e extrair só a parte moral, né? Que aí sim nós conseguimos deslanchar, né? Aprender realmente o que ele quis nos dizer, nos ensinar. É desta forma. Eu me recordo até uma frase do Chico Xavier a respeito das ofensas, né? Chico Xavier sempre dizia, né? Quem ofende, né, acaba se comprometendo com as leis divinas. Aí ele perguntava para o Chico, tá, e aquele quem é o ofensor? Ele diz, quem é o ofensor? Existe duas coisas. Ou ele está provando, é uma prova para a sua evolução, para o seu crescimento, que nós estamos na Terra, no mundo de provas e de expiações, ou é uma prova para ele, ou é uma expiação. Ou ele está reparando os equívocos que ele cometeu. No passado. Por isso que não tem a vítima, né? Não. Às vezes nós olhamos aí um acidente, um desencarne coletivo, claro que choca, né? Não vai chocar. Mas depois nós vamos ver, mais adiante, aquilo fazia parte do desencarne coletivo. Daquele grupo de espíritos, pode ver que a prova mais pesada vem para quem está pronto. Nunca para aquele que não tem uma base. Né? Mas quando os espíritos já estão prontinhos, eles topam. Então chega a época certa, a coisa acontece. Eu vou fazer um adendo aqui, vocês viram o caso que está aí no julgamento aí do pessoal da Botkiss. Da Botkiss, certo. Aqueles jovens, eles eram de uma das SS da juventude nazista. Eles colocavam pessoas na câmara de gás. Olha a situação. Foi um desencarne coletivo. Todos eles estavam conscientes. Uns, claro, se revoltaram, né, por serem jovens, por ter todo um processo pela frente, mas fazia parte. Chegou um momento, a época, a coisa vem, o telefone toca. Né? Então, nós temos que ir entendendo essas coisas aí para nós não ficar culpando A ou B, né? Não que nós não tenhamos, né? A justiça humana está para isso aí, para corrigir os que foram, vamos dizer assim, que facilitaram que isso acontecesse, claro. Mas não ia impedir, entendeu? Não impede. Aquele avião da Gol que caiu há muitos anos também lá no Amazonas, Emmanuel fala sobre ele, né? Todos tiveram o mesmo tipo de morte, mas nem todos foram socorridos da mesma forma. Muitos nem viram o próprio desencarne, né? E tem uns que ficaram ali, levaram tempos para ser socorrido. Porque o socorro é conforme a capacidade, o merecimento de cada um, claro. Das suas conquistas morais. Então, assim, não tem isso aí. Então, às vezes, claro, o pessoal vê como injustiça, se revolta, dá aquela, né? E claro que nós devemos ter essa vamos dizer assim, esse sentimento, né, claro. Pela dor do outro, né? Que afinal, uma mãe perdendo um filho, uma família, então certo. Isso é... E uma coisa é de ser falado, né? Ninguém está desamparado. Ninguém. A justiça de Deus, outra coisa que nós temos que aprender, nós não somos o corpo, nós somos o espírito, o ser espiritual passando por experiência física. Então isso fica difícil para nós entender, né? É nós assumir a nossa imortalidade. Eu costumo falar assim, meu corpo, meu espírito. Né? Não é, eu sou o espírito. Né? Então, se nós vamos ficar sempre culpando o corpo como responsável pelos erros morais que eu tenho. Não, sou eu o gerente. Então, esse assunto é um assunto complexo também, que a pessoa tem que aprofundar para entender esse mecanismo. Como é que nós nos ligamos a esse corpo? E onde é que nós estamos? Né? Tem gente que pensa que nós estamos dentro do corpo. Claro. Né? São 17 horas e 25 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas, está na casa dos 23 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupanci, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o nosso convidado, o nosso amigo palestrante espírita Ari Carrasco, que vem abordar esse tema maravilhoso, um tema muito reflexivo, que é sobre a necessidade do perdão. Desde já queremos assim agradecer as mensagens que estão chegando aqui no Facebook do Terceiro Milênio, muitas pessoas nos assistindo, deixando mensagem, então a gente agradece as suas mensagens, agradecemos as suas likes, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de todos vocês, e obrigado também a todos aqueles nossos amigos, irmãos, que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãncê, também nesse Rio Grande, Pelotas, no Brasil todo, até pela internet. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de todos vocês, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, nos prestigiando, pessoas lá da cidade de Brasília, tá nos deixando mensagem, pessoas que a gente conhece, obrigado pelo carinho de vocês. Então continue conosco, se possível, sempre divulgue o bem, divulgue esse trabalho, que esse trabalho sempre tem o propósito de levar a mensagem espírita cristã. Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho, a atenção de todos vocês. Ari, a misericórdia divina sempre concede, através das reencarnações, oportunidades de repararmos nosso passado culposo, alicerçando-nos um novo destino? Exatamente. O perdão de Deus é a oportunidade nova, a reencarnação, né? E isso significa o quê? Que eu vou vir para cá com as necessidades que ainda eu tenho, né? Então, eu tenho que fazer a minha parte agora. Deus me oportunizou, me propiciou a reencarnação novamente para mim estar aqui. Então, eu tenho que aproveitar, que é para sanear as diferenças que eu tenho com meu irmão. E onde é que estão esses irmãos? Muitas das vezes dentro do nosso grupo familiar. Estão bem ali junto conosco. Esposa difícil, esposo difícil, os filhos difíceis, né? Os agregados da família. Tem Porque não sei se sabe, a gente não sei se você sabe. Muitas das vezes, aquele genro que chega na nossa casa é o filho que nós abandonamos do passado. Ele chega, ele não é com endereço. Vai chegar, vai vir. Vai chegar. De uma forma ou de outra, mas vai chegar. Vai chegar no nosso lar, vai chegar na nossa família. Então, e mais assim, o pessoal que vai estar muito próximo de nós, né? E tem casos que não é de inimigos, são diferenças vibratórias. Por exemplo, os grupos com determinada afinidade se agrupam, não é assim? Colegas de trabalho, enfim, qualquer local a gente vai buscar aqueles grupos que se afinizam comigo. E tem grupos que não se afinizam, né? Tem pessoas que não vão gostar de mim mesmo, e não gostam, né? Então, eu devo me preocupar com isso? Não. É natural, é normal, nós somos seres diferentes. Por isso estamos aqui para conviver, né? Eu é que tenho que mostrar, através de exemplos, né, que eu não sou aquilo que ele está pensando de mim, né? Então as pessoas às vezes fazem um caso de consciência com outro que nem olha para nós, por exemplo, né? Paciência, tranquilo, né? O próprio Divaldo mesmo fala, né? E o maior inimigo que existe é o que está dentro de mim, não é o que está lá fora. Porque eu que permito que acessem a minha mente, né? Então eu que tenho que estar bem comigo, né? Eu tenho que estar resolvido comigo, na prática do próprio auto-perdão, do autoconhecimento, e saber que eu sou alguém falho ainda, ainda cheio de erros, com necessidade de ser perdoado também. Então, o perdão começa por mim. Se eu não me perdoar, eu não tenho capacidade de perdoar ninguém. Não vou ter, né? Se eu não aprender a amar, eu não vou ter capacidade de amar ninguém. E assim por diante, né? Tudo é conquista, é uma construção. É uma construção. Né? E muitas das vezes demanda várias reencarnações para nós nos ressarcir, vamos dizer assim, das sequelas daquilo que a gente cometeu. E às vezes isso aí se reflete na nossa saúde física, nas sequelas do nosso corpo, né?
para nós, vamos dizer assim, e a gente aceita aquilo. Inclusive, a gente tem visto até pelos noticiários, né, a medicina, os médicos, né, muitos deles até recomendando, né, as pessoas a perdoar, que perdoar faz bem para a saúde, que perdoar faz bem para o coração. Exatamente. Porque assim, nós sabemos aí que quem não perdoa, por exemplo, assim, se fixa num processo de raiva, de ódio, de ressentimento profundo, de mágoa profunda, a gente sabe que tem consequências físicas. Tem. Porque assim, o que eu faço? Eu estou dizendo para o meu corpo, adoece. E eu bombardeio ele com a minha mente, né, dentro desse processo. E eu bombardeio o quê? Meu campo celular. As minhas defesas vão cair e a doença vai estar lá. Inclusive, isso que está se colocando, né, que a doença acaba se instalando em nós, né? E eu me recordo, né, certa vez tinha lido o livro Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nesse livro, ele fala nesse livro que muitos cânceres, né, são ocasionados por essa raiva, pelo ódio, do não perdoar, pelo ressentimento. Isso que tu acabou de colocar. É isso aí. O ciúmes é uma outra situação que nos leva a desenvolver um processo. Então, assim, o interessante disso, no nosso corpo nós temos nossos centros de força, né? Que são os plexos de força, né? Então, quando eu começo a me agredir em determinada área, aquilo vai se refletir no plexo. Pode ser no meu frontal, na minha mente, pode ser no meu laríngeo, né? Pode ser no meu cardíaco, pode ser no meu genésico, no esplênico, né? Dependendo aonde eu estou vibrando. Aquela parte do corpo vai ser atingida. Claro, isso não significa que eu tive um sentimento assim, já estou doente, não. Esse processo, quando aparece no corpo físico, ele já está instalado onde? No meu corpo espiritual. É o primeiro, né? Depois sim, depois com o tempo ele instala, porque o corpo é o mata-borrão do espírito. Eu vou expurgar. E onde é que eu expurgo? No meu corpo físico. Né? Então aí surge essa patologia grave, né, no nosso corpo, de difícil solução. E outra, nós desencarnamos doentes e vamos para o hospital no mundo espiritual para tratar o nosso perispírito, para conseguir nos recompor. E às vezes nós temos que reencarnar outras vezes, porque é aqui que nós vamos nos reconstituir. Né? Quantos irmãos perdem a forma perispiritual pelo ódio? Né? Pelo ódio. E aí eles têm todo um processo de reencarne, todo sequelado, né, muitas das vezes, para poderem aos poucos readquirindo a forma dele anterior. Então, todo esse processo nós temos que pensar. O prejuízo que nós temos quando nós inventamos de desenvolver um sentimento desse tipo aí, né? E o apego também é outro, né? O apego é o outro que nos leva, né? Porque às vezes nos apegamos à pessoa ou às coisas. Nada nos pertence, nós temos aí brigando, às vezes, dentro de um cartório, né, desencarnado com tabelião, porque não queremos que divida a nossa fortuna, né? Como se fosse minha. Né? Eu não permito que a esposa case com outro de forma alguma que me pertence, essas coisas assim. Então isso tudo me traz um grande prejuízo. E também para o outro, coitado, né? Porque eu fico atrapalhando. Né? E às vezes eu sou constrangido a ter que sair dali na marra. Pela espiritualidade amiga. Porque às vezes o outro não merece passar aquele processo, a espiritualidade interfere. Né? O nosso livre-arbítrio vai até onde eu interfiro no direito do meu próximo. Claro. Aí eu posso sofrer uma interferência da própria lei natural, que é a lei divina, né? Me proibindo de cometer e seguir cometendo aqueles atos contra aquele irmão, aquela irmã, que já está num outro... Né? Então é todo um processo que
que nós temos E a gente, às vezes a gente ouve situações e casos, pessoas às vezes que querem vender a casa ou vender um terreno, seja o que for, e não consegue aquela coisa. Eu não sei porque quando tá na hora de fechar o negócio, sempre acontece alguma coisa, dá algum tipo de problema. Eu me lembro de uma situação de uma amiga minha a gente se conhece desde a adolescência, ela havia vendido, custou a vender a casa. Ela disse, custou, não foi fácil, foi muita luta. Ela disse, era uma coisa simples, mas que complicava, de tanta insistência que ela conseguiu. Aí quando vendeu a casa, acho que passou uns 2, 3, 4 meses, a nova moradora ligou para ela, dizendo que tinha um homem dentro da casa dela, que ela enxergava um espírito, e descreveu que era o espírito. Era o pai dessa minha amiga. O apego era tão grande. O espírito não aceita, né? Então, assim, o primeiro ponto, nós temos que convencer, tudo pertence a Deus, tudo retorna a Ele. Os bens materiais são de Deus. Ele disponibiliza de acordo com a necessidade de cada um, enquanto nós estamos aqui reencarnados. Então eu tenho que me desapegar antes para não sofrer na espiritualidade. E não fazer os outros sofrer. Que muitas das vezes a gente acaba fazendo isso aí, né? Então nós temos que, aos poucos, nos dando conta e nos conscientizando que nada é nosso. Nada. A única coisa que nós podemos levar daqui é o bem que nós praticamos. A nossa elevação moral, isso que vai servir para mim do outro lado. Sim, isso que nos pertence. Eles não vão perguntar quanto eu tinha na Terra, o teu diploma, qual é que é, isso não sei o que. Não, nada disso. Eles vão querer saber de mim, isso a consciência fala, né? Qual é o bem que eu fiz, qual é a caridade que eu pratiquei para com o meu irmão. Mas eu era espírita, eu era católico, eu era evangélico, protestante, eu era um bandista. Não, mas a religião não vai salvar a pessoa? Não. Eu posso argumentar. É porque, na realidade, a religião, se nós entender a religião de uma forma... A religião é para aqueles que ainda não despertaram, né? Tem essa necessidade ainda da religião. Olha o que Jesus disse. Ele mandou que nós nos amássemos uns aos outros. Qual é a religião que ele criou? A do amor. A do amor. Nada mais que isso. E os homens, claro, criaram as crenças, religiões, de acordo com seus interesses, sei lá o quê. Mas isso não tem valor diante dessa lei maior que é o amor, né? Então, quem ama, não importa o segmento religioso dele. Se é ateu, se é umbandista, se é católico, se é protestante, se é evangélico, ele pratica o bem, é discípulo do mestre. Por isso que o Chico Xavier nos falava que a nossa religião não nos torna, não nos faz melhor. O que nos faz melhor são as nossas atitudes. As nossas atitudes. E depois nós temos que nos dar conta... A doutrina espírita, nós que estamos dentro dela, nós somos dos maiores devedores da própria lei. É claro que a religião ela tem um papel muito importante aqui na Terra, né? Ela nos direciona, as religiões corretas, sérias, elas nos direcionam, né? Sim. É óbvio que a escolha é nossa de querer ou não todas têm o seu fundamento, fazer o bem. Todas têm seu fundamento e todos querem ir para o mesmo caminho. Claro. Né? Então, por isso que a gente não deve julgar o outro por estar no segmento isso ou aquele. Porque às vezes aquele irmão pratica mais a caridade que nós. Claro. Certa feita até perguntar para o Dalai Lama qual era a melhor religião que existia aqui na Terra. E ele pensou, então ele respondeu, a melhor religião é aquela que transforma o homem. Exatamente. Se essa te transforma, para ti é melhor. Exatamente, né? Então não tem a saída de nós querer que o outro venha para o espiritismo ou seja espírita. Certo. De forma alguma. Né? Ari, quando assim pedimos na oração, na prece, nas nossas reflexões, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores, estamos assim assumindo o compromisso de esquecer, sem restrições ou imposições, todas as ofensas recebidas? Na prece a gente fala, né? Na prece a gente fala. Na prece fala. Falar é fácil, né? Agora na prática, né? É porque geralmente a gente pronuncia a prece do Pai Nosso por descargo de consciência. Sim. Né? Então a gente fala, né? Mas o primeiro agravo ali nós agarramos os outros pelo pescoço. É bem isso aí, né? Então assim, enquanto nós não aprender
perdoar o outro mesmo, de fato, direito, que eu não aprendo a me perdoar. Porque assim, o que Deus coloca como meta, se tu quiser o perdão dele? Tu perdoar o teu irmão. Olha o que ele faz, né? Perdoa o teu irmão, tu terás o perdão. Então é assim, eu vou dizer assim, uma coisa falsa, né? Nós só falar e não praticar aquilo que falamos. É a mesma coisa nós falar em caridade, falar em amor, mas saímos dali, nem olhamos para os lados. Quem está caído, quem está isso, quem está aquilo, nós não queremos saber, né? Nós achamos que estamos isentos porque estamos dentro da doutrina. Não estamos. Pelo contrário. O espírito Joana de Ângeles diz, né, nessas situações, né, que a gente é que nem defunto, que nem cadáver, está bonito por fora, mas cheio de podridão por cheio dentro. de podridão por dentro. O Evangelho fala, né, que o sepulcro caiado por fora, isso mesmo. Mas por dentro é cheio de podridão, né? Então assim, nós somos esses seres ainda. Nós temos as imperfeições internas e somos bonitinhos por fora. Nossa fala, né? Falamos mansinho, né? Muitas das vezes no trabalho mediúnico nós falamos que nós fomos sair do corpo recebendo o nosso irmão desencarnado, mas saímos na porta da frente ali e já saímos chutando até o cachorro, né? Então nós temos que ter assim porque a prática é quando tu sai dali, quando chega na tua família, quando chega no teu trabalho, né? Com as tuas inter-relações, que tu vai mostrar realmente na prática a lição que tu aprendeu lá. Muito bem. O Chico Xavier, eu contei esse caso aqui já no nosso programa. Chico Xavier só sabe os trabalhos que fazia o Chico, atendia os espíritos, conversava com os espíritos, né? Orientava, consolava, tudo isso que o Arinho estava nos falando aqui. Aí tinha um irmão que trabalhava junto com o Chico, dizia: Chico, como eu queria fazer esse trabalho que tu faz, conversar, e consolar, esclarecer, confortar, encaminhar, orientar esses espíritos. Como eu queria fazer esse teu trabalho. E o Chico: não, mas tu pode fazer, meu irmão. Aí eu posso, claro. Assim que tu chegar em casa, tem bastante espírito para te orientar. Chico, é assim que tu chegar em casa, né? O irmão chegou em casa, não entendeu. No dia seguinte, ele perdeu pro Chico: Chico, não se confirmou a tua orientação. E quando eu chegasse em casa, ia ter bastante espírito para me confortar, escutar, orientar, esclarecer. O Chico: uai, como não? E a tua família? Exato. Quer dizer, os espíritos encarnados, meu irmão. Encarnados. Não é porque o atendimento fraterno que faz? Fala com o encarnado. O trabalho mediúnico fala com o desencarnado. E outra que nós temos que dar conta, muitas das vezes nós somos doutrinados por aquele irmão que chegou ali. Muitas das vezes. E nós achamos que estamos doutrinando alguém. É uma oportunidade para nós rever os nossos próprios erros do passado, através daquele irmão que chega ali. Geralmente a problemática dele é a minha também. Né? Então eu tenho que aprender. Só, meu irmão, não faz o que eu fiz para não passar isso aqui que eu estou passando. Exatamente. Ele está me dando uma lição. Né? E geralmente, às vezes, ele nos dá mesmo uma lição, né? Nos chama a atenção, uma incorreção nossa. Então nós temos que ter esse cuidado aí, né? A gente tem que... Né? Então, assim, a minha relação tem que ser com encarnado e desencarnado. Quando eu vou lidar, e assim, todo mundo é espírito. Né? A diferença é que um está no corpo, outro está fora, só isso. Né? Não tem nada de fantástico. Né? Então, é tudo uma questão de nós realmente nos dar conta que nós não somos um corpo. Nós somos seres espirituais. Né? Perfeito. Ari, o perdão sincero nos leva a fazer aos adversários aquilo que desejamos que os outros nos façam, pois perdoá-los é perdão para nós mesmos? Exatamente. Porque assim, o Cristo é perguntado, né? Parece que Pedro pergunta para o Cristo: quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes,
mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, tantas vezes aquele irmão cometeu um agravo contra ti, tu vais ter que perdoar ele. Porque para essa pergunta do Pedro para a época já era profunda. Já era 7 vezes era o tolerável. Era o tolerável. Ele já achou grande, né? Ô Jesus, até 7, porque 7 já era o máximo, né? E Jesus, não, 7, 70 vezes 7 o quê? Porque na época dele tinha toda uma simbologia. Tinha toda uma simbologia. O 7, né, tal. E Jesus amplia, multiplica aquilo, né, por 70 vezes 7. O que significa sempre. Significa sempre. Sempre. Que acontecer alguma coisa, tu vai ter o dever de perdoar o outro, porque tu precisa desse perdão também. E como, né? E Deus está nos perdoando a toda hora. Nós nem nos damos conta, né? Quanto perdão nós recebemos no dia a dia, né? Até de pessoas que nós julgamos às vezes inferiores a nós, são eles que oram por nós e são eles que têm a capacidade de nos perdoar. É o simples. Esse tem uma capacidade enorme, né? E se a gente for... Traz o Ari aqui de profunda reflexão, né? A própria natureza perdoa os agravos que a gente faz na natureza. Exatamente. Né? Olha o animal. O animal também... Tu bate no animal, daqui a pouquinho ele vem correndo, sobe em ti, bate a colinha e tal, aquela coisa toda. O animal, assim, ele está desenvolvendo, porque ele também é um ser ainda que está num processo também evolutivo, né? Tudo evolui na natureza, e um dia lá eles vão ser individualizados, né? Porque os animais superiores nós sabemos que um dia eles serão individualizados, né? E serão espíritos e encarnarão a primeira vez. Jesus foi claro, meu Pai trabalha até hoje, eu também. Deus nunca parou de criar, nunca, né? Então nós temos que ter esse entendimento que tudo na natureza... E como eu estava dizendo, isso tu estás nos colocando, como é tão profundo, quantas coisas que a gente já fez, muitas vezes na nossa adolescência, na nossa juventude, em casa, no nosso lar, com nossos pais. Ô mãe, que comida ruim, a mãe, a mãe se dedicou. Não importa se é uma comida sofisticada ou não é, o importa que ela fez com amor, e ela fez com carinho. Ai, que comida ruim, eu não vou comer hoje. Exatamente. Então... Né? E a mãe, no dia seguinte, está lá novamente fazendo o almoço, fazendo a janta, né? Quantas vezes... Né? A gente não reconhece. Não. Né? Mas é tudo uma questão assim Porque, na realidade, o pai e mãe, tem aquela história da mãe... Aquela mãe rígida, firme, né? Que é a mãe ideal. Tá. Né? Não aquela... A mãe, como se diz, entre aspas, a mãe má. A mãe má. Ou aquele pai bonzinho, que dá tudo pro filho, abastece, aí passa um almoxarifado dando pro outro o que ele precisa. É real. Essa foi boa, parece um almoxarifado. É um almoxarifado, né? Então, na realidade, ele quer se desincumbir e tocar coisas, tecnologia em cima do filho, e não prepara ele de outra forma, na questão moral, na boa conversa, na orientação para o mundo, porque filho não nos pertence. Nós já sabemos, são filhos da ânsia da vida. Eles são como flechas vivas, né? Que são lançadas. Né? Então nós criamos o corpo, mas o espírito procede do Pai. Né? Então, meu papel aqui é de preparar ele, para as arestas, preparando ele para o futuro, para o mundo. E geralmente nós não educamos, nós criamos igual se cria pinto. Pior, né? Então nós temos que educar. Tá certo. E educar, e nós temos que trabalhar a educação moral. Né? Que é a escola da intelectual. Certo. Pai e mãe tem que dar a moral. Né, que faz parte da responsabilidade dele. Então, é um processo. Então, vê que a missão é dada para todos, de acordo com a capacidade de cada um. Né? Pai, mãe é missão, professor é missão, médico é missão, o servente é missão, quem está abrindo a porta é uma missão que ele tem.
Deus dá trabalho para todos. Ele chama todos de acordo com a capacidade de cada um e dá de acordo com isso. Então todos recebem. Eu não posso ter inveja do outro que adquiriu mais ou tem mais, porque ele tem mais responsabilidade que eu. Né? Por exemplo, o rico tem uma enorme responsabilidade. Claro. E eu, se eu sou pobre, eu tenho que trabalhar se eu quero mudar minha situação, estudar. Uma série de coisas eu tenho que fazer para mim, para poder ir adquirindo uma situação melhor. Então eu não tenho que me preocupar em invejar que o outro tem. Cada um, dentro da sua responsabilidade... Claro, não adianta também eu querer invejar o que o Ari tem, porque o que ele tem não é parte da minha evolução, é parte da tua evolução, das tuas necessidades. Cada um tem uma necessidade diferente. Diferente, né? Então tudo isso, se nós aprender, nós vamos conviver em paz no mundo, né? Porque nós vamos ser solidários uns com os outros, né? Então, Ari, estamos chegando assim ao término do nosso programa e o assunto tá tão bom que eu tenho uma pergunta tão importante que eu quero lhe fazer. Se reconhecemos o inimigo de hoje, uma vítima do nosso passado culposo, aprendemos que orar por ele é caminhar para a nossa própria libertação espiritual? Com certeza. Um dos primeiros atos que nós temos que fazer é isso aí. Porque assim, eu recebo, né, aqueles irmãos do passado, ou aqui como encarnado, ou ele vai vir para a minha volta como desencarnado. Como eu falei lá, nós não somos vítimas de nada, né? E nós somos alcançados no momento próprio, no momento certo, nos é enviado a prova, ou a expiação. Né? O agravo que eu fiz pode ser uma expiação para mim, né? Ou uma prova que eu terei que passar. O interessante é que às vezes aquele irmão que tem essa diferença, ele já até me perdoou. Mas, como eu devo reparar o agravo, é enviado outro que surge lá no meu caminho. Eu não deixo de receber a lição. Né? E ela vem. Ela vem igual. Né? É porque muitos irmãos nos perdoam, até riem da situação que nós nos envolvemos. Né? E muitos não fazem caso de consciência e a coisa pega para o nosso lado. Mas como o Emmanuel diz, nós somos perdoados muitas vezes, mas não estamos limpos, porque falta a reparação. Então, dentro da lei de ação e reação, tem a reparação. Tem a reparação. O arrependimento, né? O arrependimento, a oportunidade para a reparação. Então, quando eu volto, eu tenho reparado determinadas situações. Não tem outro jeito. Aí é reconciliar. Né? Me reconciliar com o adversário e quando dá essas situações, enquanto eu estou a caminho. É o ideal. Para que a gente não dizer, está lá no Evangelho, explica todo aquele processo, né? Que ele não me entrega ao juiz, o juiz me entrega não sei o quê, que eu seja jogar nas trevas exteriores. É quando eu posso até perder a oportunidade de um planeta como esse e ter que voltar, retroceder, vamos dizer assim, não como espírito, mas no processo das casas do Pai, né? Porque há muitas moradas, onde tem os primitivos, tem os mundos iguais aos da Terra e assim por diante. Tudo de acordo com a moral e a capacidade de cada um. Então, muitos irmãos às vezes retornam, né, no planeta, vamos colocar assim, eles não perdem o que eles cresceram até ali, mas vão reaprender lá. Nós temos uma história dos exilados de Capela, tá aí, né? Irmãos estavam numa capacidade enorme, rebeldes no planeta deles, que passou para regeneração, e eles foram recebidos na época primitiva pelo Cristo, aqui no planeta. Então eles cometeram, cara, muita atrocidade, mas eles alavancaram o quê? O progresso. Né? Então eles foram
né, até conseguirem chegar no patamar que eles precisavam para retornar ao mundo deles. Né? Então, por isso diz, o paraíso perdido é a oportunidade que eles tinham. Imagina nós perder dentro desse processo e não ter a chance de seguir, por exemplo, né? Ter que retornar no mundo igual a esse, ou talvez, claro, isso aí tem que ser muito grave para o cara ter que retornar ao primitivo, né? Mas não é impossível, né? Então nós temos muitos casos aí que, sem julgar ou sem querer dizer o que vai acontecer, deixar de acontecer, mas nós sabemos que dentro da lei de causa e efeito, né? Toda causa gera um efeito, ou vice-versa, né? Como queiram. Então a gente responde de acordo com o que a gente causou para o outro. Todo efeito tem uma causa justa. Toda uma causa justa, porque Deus é justo. Né? Então, assim, essa coisa de corrupção, desvio de recurso, por exemplo, a saúde, para a fome, né? Investimento em armamentos aí, poderosos e tal, mas não damos 1 quilo de arroz para os nossos irmãos da África, para os filhos da guerra, os órfãos da guerra, para tantos outros irmãos, países afora aí que não têm o mínimo necessário. E nós não ajudamos porque não temos lucro. Imagina o resultado de tudo isso. Dentro da lei de causa e efeito, se nós analisar ela, nós vamos ver que os retornos não são daqueles melhores, né? Para quem retornar numa oportunidade reencarnatória. E às vezes a gente perde tudo aquilo que teve e tem que recomeçar novamente, né? E nós temos vários. Emmanuel, 50 anos, né? Tem aquela história toda dele ali e tal, né? Retornou como um escravo e tal, naquelas galeras e tal. Então tem tudo isso, né? Então nós temos todo o processo da história de Jesus, daqueles espíritos que se comprometeram. Sim. E o jeito que eles tiveram que retornar. O que está nos falando aqui o nosso amigo Ari Carrasco, quem puder, né, ler um livro, aqueles que já leram, né, vão se reler novamente, vão se recordar o que está nos dizendo aqui o Ari Carrasco. O livro 50 anos depois, o primeiro livro há 2000 anos e depois tem 50 anos. Há 2000 anos o Emmanuel era um senador romano. Né? Então ele conta toda a história. Já no segundo livro ele veio como escravo. Né? Como escravo. Assim, então tu vê que todo o processo tem reajuste, tem resgate. Né? Nada fica impune. Nós temos o Paulo de Tarso. Tem o Paulo de Tarso, é verdade. Tem tantos outros. Tem outras obras espíritas aí. Que aconteceram situações ali que nos trazem um comprometimento perante a lei natural, que é a lei humana, principalmente quando nós atingimos o próximo. Né? Então é comprometedor para nós. Né? Ari, estamos chegando ao término do programa. É óbvio que eu gostaria de ficar contigo mais tempo, mas a gente tem que respeitar aqui o horário da rádio. Já estamos estourando o nosso tempo. Queremos, assim, lhe agradecer profundamente, Ari, estar aqui junto conosco, abordar esse tema maravilhoso sobre a necessidade do perdão. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, porque eu também estou aqui aprendendo. Entendeu? Quando mais se fala num tema desse, mais tu fica no dever, na obrigação, para contigo mesmo, né? De procurar exemplificar o melhor possível para te crescer também. Claro. Né? Porque também estamos em aprendizado. Constante. Né? Ninguém é professor de nada. Né? Nós somos alunos alunos e professores. Né? Exatamente. Nossa, muito obrigado, amigo Ari. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos, os amigos que participaram. Deixo meu carinho, meu abraço fraterno a todos. Que fiquemos todos na paz de Deus e de Jesus. Que assim seja. Lembrando os nossos internautas, aqueles que estão nos ouvindo também, que esse programa estará disponível na plataforma do YouTube e no canal LEP TV. Terceiro milênio vai ficando por aqui. Queremos assim agradecer
a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Marião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribes, esse competente técnico aqui da rádio, que é o nosso amigo Sidney Coelho, nosso muito obrigado, toda a direção, todos os funcionários da Rádio Tupãssi, agradecer ao nosso técnico de transmissão, esse competente técnico, nosso amigo, nosso irmão Cláudio Leão, mais uma vez agradecer a brilhante presença do nosso convidado, nosso amigo Ari Carrasco, a Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora presidente Fernanda Farias, a toda a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, e a você, amigo, ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, e nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa, é aquele começo de final de semana cheio de alegria, de sucesso, amor, saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.